Olá pessoal, olá quinto ano. Vamos começar mais um dia de atividades, tá certo? E nessa nossa terça-feira teremos as nossas aulas de História e Matemática, tá bom? E para iniciar esse nosso primeiro momento, para começar as nossas atividades de hoje, vamos, começar com o nosso assunto de História. Bem, no nosso assunto, estamos falando sobre o Brasil no século XXI. E que ele foi marcado, pela evolução, pelas mudanças de governo que foram acontecendo aqui no nosso país, após aquele momento de ditadura. Começou, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, depois passamos para o governo Lula, depois para o governo Dilma, que se encerrou com o pedido de impeachment da presidenta, e quem ficou à frente do seu governo foi Michel Temer, até uma nova eleição. Essa nova eleição foi no ano de 2018, dando assim, o início à eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. No dia 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro tomou posse, lá no Congresso Nacional. No seu discurso inicial, na sua eleição, no momento em que ele estaria tomando posse do governo, aconteceu um discurso da sua mulher e que repercutiu de forma positiva para o seu governo. Além das suas propostas, no momento da sua candidatura, de mudanças, de transformação no nosso país, tivemos também um momento especial e focou na inclusão, das pessoas com deficiências. E esse assunto está lá na página 466. A sua mulher, a mulher do atual presidente, ela fez um discurso em sinais, é a língua brasileira de sinais, a forma em que as pessoas que não conseguem falar, então é a forma em que os mudos se comunicam, da forma de bom dia, tá? Então, esses sinais, como o alfabeto A, B, C, D, E e assim por diante, é a língua dos sinais, que as pessoas mudas, é a língua brasileira de sinais para essas pessoas que são mudas, que não conseguem falar e elas precisam se comunicar, com todo mundo. Então, ela trouxe um discurso, ela fez o seu discurso em forma de sinais, Então, assim, ela pôde mostrar à população brasileira que ela também tinha o seu posicionamento, a sua forma também de trabalhar nesse governo em prol da inclusão de todos. Então, ela, a partir do seu discurso, do que foi dito nesse momento, ela mostrou para a população que também iria trabalhar juntamente com seu marido para melhorar, as condições das pessoas que também têm alguma deficiência. Na nossa semana passada, começamos no estudo da acessibilidade, de termos e por que é importante se ter leis, se ter locais adaptados para a população, pois nem todos somos iguais, mas temos os nossos direitos, tá certo? Então, essa forma dela se comunicar, dela fazer o discurso, porque o seu discurso foi falado, foi feito a partir de sinais, ela que fez os sinais e uma outra pessoa foi explicando como era o seu discurso, tá? E esse vídeo vou disponibilizar juntamente com a nossa aula para que vocês vejam todo o discurso que ela fez, tá certo? E é importante da gente pensar, da gente entender e de saber, um pouquinho sobre como podemos nos comunicar a partir desses sinais. E é importante, pois vivemos em uma sociedade onde a inclusão de todos é importante e é necessária, Não podemos excluir alguém somente porque ele não consegue expor ou falar o que quer, o que está sentindo. Então, essa língua de sinais, ela deu às pessoas que são mudas essa oportunidade de também se comunicar com o meio social. E é importante todos nós sabermos, nem que seja um bom dia, tá certo? Ou um obrigada, tá certo? Alunos,
beijo. Então são sinais como esses, né, que nos mostram a importância de também saber. Eu sei muito pouco sobre os sinais, pois em uma das minhas matérias da faculdade eu aprendi um pouco mais, pois também já tive contato e aprendi essa língua de sinais na época em que eu estudava e eu tinha uma colega que também, onde eu tinha uma colega que era muda e assim fui aprendendo aos poucos alguns sinais, como o alfabeto. Algumas letras eu ainda sei fazer, né? E aprimorei esse conhecimento no momento que estive na universidade. Tive uma disciplina que é de incluir, né, os alunos a essa linguagem de sinais, tá certo? Então é importante também termos essa inclusão das pessoas, né, de saber também nos comunicarmos, saber comunicar-se com elas, tá certo? Então, as leis brasileiras de inclusão de pessoas com deficiências é muito importante, né? É uma conquista muito grande para a população e está assegurada em lei, tá certo? Lá no artigo 2º da lei número 13.146/2015, e ela afirma: acompanhe aí no livro de vocês. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e afetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa é uma lei que foi, né, feita em 2015 e que dá esse direito, né, para todas as pessoas que têm alguma limitação física, alguma deficiência, tá bom? Então, assim, traz com que eles possam viver em harmonia na sociedade, que as pessoas entendam, né, a limitação de cada pessoa e de também não existir nenhum preconceito, não existir nenhuma exclusão dessas pessoas, pois elas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres que a gente, tá certo? Que não tem nenhuma deficiência. Pela sociedade, somos pessoas normais. Não que essas pessoas que portam alguma deficiência, elas são pessoas anormais. Não, mas infelizmente a nossa sociedade ainda pensa assim, que essas pessoas são diferentes e que pessoas que não têm essas deficiências são pessoas normais. E todo mundo é normal. Cada um só tem uma forma de vida e física diferente uma das outras, tá certo? Então, esse assunto é para conhecermos um pouco sobre essa lei e da importância de se saber e também de inserir cada vez mais a inclusão das pessoas, tá bom? Para que possamos viver em uma sociedade boa e acessível a todos, tá bom? Então, após esse nosso estudo, tá certo? Vocês vão fazer aí a atividade na página 467. Vocês vão fazer tudo, tá bom? Momento atividade. E é sua vez para construirmos um pouquinho mais desse saber, né? De incluir toda e qualquer pessoa na nossa sociedade, sem importar como elas são fisicamente, né? Porque cada um tem as suas diferenças, seus gostos, seus costumes, a sua estrutura, né? A estrutura do seu corpo, e isso não define ninguém, como já estamos estudando isso desde o início das nossas atividades, tá bom? Então, meus amores, obrigada pela participação de vocês. Até a nossa próxima aula. Meus alunos, um beijo para vocês. Tchau, pessoal!